Nós temos falado sobre as famílias disfuncionais, ou seja, famílias que não estão funcionando muito bem. Não sei se é o caso do seu casamento, da sua família, da sua casa. Mas nós temos falado sobre isso, sobre famílias que não estão funcionando muito bem, ou seja, famílias disfuncionais. E é fácil detectar quando uma família está disfuncional. Muitas brigas, muitas discórdias, muitas contendas, e algumas situações até agressões físicas, verbais. O desrespeito está ali presente, né? Não tem mais ali a prazer, a vontade de estarem juntos. Então isso significa que esta família está disfuncional, ela não está funcionando muito bem. É isso que nós estamos falando aqui. E é importante você notar isso se na sua casa, ou se a sua casa está disfuncional. Se a tua família está disfuncional, se o teu casamento está disfuncional, se as coisas não estão, sabe, o seu relacionamento com a sua mãe, com o seu pai, com o teu filho, com a tua filha, com o teu cônjuge, com o teu companheiro, não está funcionando muito bem. É importante você notar isso. E aí, se ele não está funcionando muito bem, o que nós temos que entender? Que é possível, então, a gente fazer com que ele funcione bem. É como nós já temos falado aqui sobre aparelhos que às vezes não estão funcionando muito bem, a gente leva até um técnico e ele vai consertar aquele aparelho e vai nos mostrar como é que funciona aquele aparelho da forma correta e ele vai ter a sua funcionalidade normal. Então, o casamento e a família não é diferente. Se você deseja ter a funcionalidade normal do casamento e da família, é necessário que você descubra como que se faz isso. E para a gente descobrir isso, amados, não tem jeito. Nós vamos ter que buscar na palavra. Não tem jeito. Você vai ter que buscar naquele que criou a família, naquele que criou o casamento. Nós vamos ter que buscar nele. Procurar entender em Deus como que faz para a minha família funcionar bem. Como que eu faço para o meu casamento funcionar bem? Chegar diante de Deus e falar assim, Deus, foi o Senhor que criou esse negócio, foi o Senhor que criou isso tudo. Eu entrei aqui no meio disso, não tinha noção, meus pais não me ensinaram, meus avós não me falaram, de repente na minha igreja também não me mostraram como é que seria. A sociedade tem tentado me falar como é que isso funciona, mas eu tenho visto que de alguma forma isso não está funcionando bem. Então Deus, meu Pai, como é que isso funciona? Pai, como é que eu faço para esse casamento funcionar? E aí Deus, amados, pela sua palavra, através da palavra, Ele vai nos mostrar como é que o casamento e como é que a família deve funcionar e como é que tem que funcionar. Então, é simples. Se você observar, é simples, não é difícil. Se não está coisa fluindo, é porque não está funcionando bem. Se não está funcionando bem, eu preciso descobrir a maneira de como fazer com que essa coisa possa funcionar. Amém? Então, nós, como já dissemos, falamos aqui alguns princípios, algumas instruções que a palavra nos dá, mas nós queremos hoje dar continuidade. E o que nós vamos falar hoje, basicamente, é de fato uma continuidade mesmo do que nós falamos na nossa última live, que foi a cultura da honra. Então nós, na última live, tratamos sobre a cultura da honra, e agora nessa live nós queremos dar uma continuidade, porque na realidade a cultura da honra, ela complementa com aquilo que nós vamos falar hoje. E o que nós vamos falar hoje complementa com a cultura da honra. Então, uma está linkada à outra. Uma complementa a outra. Então, como eu disse, é necessário que você veja então o anterior para você entender o que nós vamos tratar hoje. E o que nós vamos falar hoje, o que a gente vai falar hoje? Você sabe? Lógico que ela sabe, porque nós conversamos. O que nós vamos falar hoje, amados, que a gente vai tratar hoje, está aqui em Êxodo. Eu quero começar em Êxodo, capítulo 5 com vocês. Peço que você, por favor, eu creio que você já abriu aí Êxodo capítulo 5. E nós vamos ler aqui o versículo 1 e 2. E aí eu vou trazer para você, primeiro aí, o tema que nós vamos falar hoje, ou o princípio que a gente vai tratar hoje. E aí então você vai perceber como isso é importante dentro da sua casa. Amém? E antes, por favor, o que eu peço para você é paciência um pouquinho ao me ouvir. Peço paciência para você nos ouvir. Porque primeiro nós vamos trazer um pano de fundo. O fundamento bíblico do que nós vamos tratar hoje. E depois nós vamos entrar nas questões práticas.
Então o que eu vou dizer um pouquinho hoje, pode ser um pouquinho extenso, mas é necessário que eu fale para que a coisa não fique solta. Simplesmente porque eu digo assim, ó, tem que ser assim, mas por que tem que ser assim? E aí eu vou te mostrando pela palavra por que as coisas têm que ser, por que funciona dessa maneira. Deu para entender? Então é necessário um pouquinho de paciência, atenção sua, para que você possa entender, para que você possa compreender, para que você esteja respaldado na Bíblia. Porque o que nós vamos tratar hoje, agora, neste momento, isso não vai só servir para o casamento, não vai só servir para a família, também. Mas isso vai servir no todo, para a sociedade, para tudo que, aonde você estiver, em que lugar você esteja, isso estará presente na sua vida. Deu para entender? Então, primeiro, é importante você ter um entendimento bíblico, conhecimento da palavra. É importante. Então, como eu entendi, nós estamos fazendo aqui, a gente fala estudos. Mas é isso que a gente está fazendo, a gente está procurando esmiuçar a palavra para que ela nos dê o entendimento. Tá bom? Então vamos lá, Êxodo capítulo 5. O que diz aí, meu amor? Em Êxodo capítulo 5. Não está muito bom aí, não? E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Isso, até o 2 só, tá bom? Não conheço o Senhor, não deixarei Israel. Ok. Queridos, olha só, amados. Aqui em Êxodo capítulo 5, nós temos um episódio aonde conta aquele momento em que Israel está, ou melhor dizendo, aquele momento em que Moisés vai até Faraó para pedir para que Faraó libere o povo, né, para que liberte o povo, para que libere o povo, para que eles possam ir até a terra prometida, para que eles possam ir até aquilo que Deus estabeleceu para a vida deles. E aí então, Deus chama Moisés, tem aquele episódio todo, né, 40 anos no deserto, Deus chama Moisés, Moisés então se encontra com Arão, e aí eles vão até diante do Faraó. O que é interessante, que nós vamos começar a notar aqui, é o que diz o versículo 1, como a minha esposa acabou de ler aqui agora. É muito interessante porque ele fala assim que quando Moisés se apresentou diante de Faraó, eles começaram dizendo assim, ó, assim diz o Senhor. O que isso significa? Eu sou um emissário, eu sou um porta-voz, eu sou um mensageiro. Eu estou trazendo um recado do Senhor. Eu estou trazendo um recado dele. E o que esse Senhor está dizendo? O que Deus está dizendo? Deus está dizendo o seguinte, o Deus de Israel. Deixa meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Amados, é uma coisa estranha, eu não sei se para você é estranho, mas quando eu leio esse momento aqui, eu acho uma coisa muito estranha. Por que eu te falo isso? Porque primeiro, amados, Deus não é o dono de todas as coisas. Deus não é o dono do universo. Deus não é aquele que criou os céus e a terra, inclusive o Faraó. Deus não poderia simplesmente ter chegado naquele lugar e ter dito assim para Moisés e para Arão. Moisés e Arão é o seguinte, pega o povo, reúnam todos, dê meia volta e vamos para a terra que eu preparei para vocês e que eu jurei aos seus pais. Deus simplesmente, amados, ele poderia chegar ali, arrancar aquele povo dali e ele não precisava dar satisfação a ninguém do que ele estaria fazendo. Porque ele é Deus. Deus não tem a necessidade de falar o que ele está fazendo, o que ele pretende fazer, o que ele deseja fazer, o que ele vai fazer. Se Deus não quiser, não tem problema. Deus é Deus. O que é interessante é que Deus chega até Moisés e fala, Moisés, dá esse recado. E aí qual é o recado? Deus está pedindo para o Faraó liberar o povo dele. Deus pedindo ao Faraó para que Faraó possa liberar, para que Faraó possa autorizar o povo dele de ir ao deserto celebrar a tal festa que foi pedida. Não é uma coisa estranha isso? Eu não sei se você, quando lê a Bíblia, você começa a perceber isso, mas não é algo, amados, muito estranho isso? Não é estranho? Deus pedir para que libere o povo dele. Aí Êxodo capítulo 12,
o versículo é o 29, que é quando acontece a última praga, né? O versículo 29 fala da última praga. E aí quando os primogênitos lá, eles são mortos, os primogênitos. E aí o versículo 31, o verso 31, ele vai dizer o seguinte, ele vai falar o seguinte, Êxodo 12, 31. Então chamou a Moisés e Arão de noite e disse: Levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor, como tendes dito. O 32, vamos lá, só pra gente... Levai também convosco as vossas ovelhas e as vossas vacas, como tendes dito. Ide, abençoai-me também a mim. O versículo 37, então, diz o quê? Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, coisa de 600.000 de Homens pés. a A pé, né? Somente de varões, sem contar os meninos. Então, olha que interessante. Lá no capítulo 5, Deus pede autorização para que libere o povo. Aí Deus envia as 10 pragas. E aí o que a Bíblia nos mostra no capítulo 12? Que o povo só saiu quando o faraó autorizou. O povo só saiu quando o faraó autorizou. Quando o faraó disse, pode ir, eu libero, me abençoe, mas pode seguir a viagem. Nesse momento, então, amados, o povo então consegue a tal autorização para seguir viagem. Amados, o que isso nos mostra e o que isso nos ensina? E é isso que você precisa entender para você começar a compreender aqui. Amados, o que a Bíblia inteira nos fala e nos mostra é sobre um princípio que se chama princípio de autoridade. E que ele funciona dentro de uma dinâmica. E essa dinâmica acontece dentro do relacionamento. E a dinâmica dentro desse relacionamento, nós damos o nome de submissão e autoridade. Que é o título aí que nós colocamos. Submissão e autoridade. O que esses dois textos têm a ver, e o que esses dois textos que nós acabamos de ler está falando para nós? Sobre submissão e autoridade. O que esse texto está nos falando? Que Deus é alguém que respeita a autoridade. Amados, é muito importante eu e você entendermos isso e compreender que Deus é alguém que respeita a autoridade. Deus é alguém que não afronta a autoridade. Deus é alguém que não insurge contra a autoridade. Sabendo Deus que o povo de Israel, os hebreus, estavam sobre a autoridade de Faraó, era Faraó que precisava liberar então o povo, dar autorização então ao povo, para que o povo então pudesse sair do Egito. Então o que isso está nos mostrando quando Deus chega assim, ó, eu preciso que você me dê autorização para isso. É isso que Deus está dizendo, eu preciso que você dê autorização para isso. Por quê? Porque eu sou alguém que não afronta a autoridade. Eu sou alguém que entende sobre submissão e autoridade. Não é que Deus era submisso a Faraó, não. Mas é que aquele povo estava sobre a autoridade de Faraó. Então, o que nós observamos aqui? Que neste momento é nos apresentado o princípio da autoridade e a dinâmica do relacionamento, que é submissão e autoridade. Como a Bíblia está dizendo, o povo só saiu quando o Faraó autorizou. E aí sabe o que é interessante? Que a gente observa? Que a submissão precede a exaltação. Porque você observa que esse povo não se levantou contra Faraó, não se levantou contra os egípcios. Esse povo permaneceu ali submisso. E aí o que nós entendemos, amados? Que quando nós somos submissos, quem luta é Deus, não é você que luta. Não somos nós que lutamos. É Deus quem luta por nós. Quando você se põe em submissão, Deus então é que vai lutar por você. Amém? É Deus que luta por nós. E aí o que é interessante? Por que Faraó precisava liberar o povo? Porque haveria uma transferência de autoridade. Quem agora seria autoridade sobre aquele povo? Moisés.
Moisés é quem seria a autoridade sobre aquele povo. Então era uma transferência de autoridade. Aquele povo estava sob a autoridade de Faraó e agora eles foram transferidos sobre a autoridade de Moisés. Por isso que é importante a gente comentar aqui uma coisa muito interessante sobre, por exemplo, igreja. Por que eu estou falando? Irmãos, tem gente, queridos, que fica pulando de galho em galho, sai de uma igreja, vai para uma outra. Oi? Pode comentar aí. Nem avisa. E aí esse é o problema de muitas pessoas, não é? Não comunicam a liderança. Não comunicam aqueles que são autoridade sobre vocês. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes você pula para uma outra igreja, mas você ainda está ligado àquela igreja. Espiritualmente você está ligado àquela igreja, você está sobre aquela autoridade. E às vezes sai, não comunica, não avisa, não diz, e acha que não, isso não tem problema. Mas você vai perceber conosco aqui hoje, a Bíblia vai nos falar que sim, isso tem muito problema, sim. E às vezes até a pessoa fala assim, não é o homem que governa a minha vida, é Deus que governa, mas esquece desse princípio. E é interessante que Deus estabeleceu homens, né, sobre governos. Observa que Faraó era um homem que estava sobre um governo. Observa que tantos outros, Davi, para quem não sabe, Davi era um rei. Se fosse os dias de hoje, ele seria um presidente. É isso, irmãos. Para quem acha que Deus não se envolve com política, tá aí. Você vê que Jesus, na crucificação, ele estava sob a autoridade de Pilatos, né? Isso. Então ele se submeteu a Pilatos. Ele poderia falar assim, não, eu sou filho de Deus, quem é você, né? E ele mesmo se submeteu e ele falou isso para Pilatos. Né? O meu reino não é daqui. Se eu quisesse, meu pai mandaria 12 legiões de anjos. Só que o quê? Ele se submeteu. Então nós temos que entender sobre a autoridade. É muito importante você entender sobre essa questão da autoridade. E esse é um tema, amados, que nós precisamos pautar ao máximo sobre a palavra. A gente não pode desviar ele da palavra. Para quê? Para que a gente possa ter equilíbrio. Por que eu te falo isso? Porque a gente sabe que por falta de entendimento que tem havido aí sobre autoridade, sobre submissão, as pessoas acabam confundindo e cometendo exageros. Então a gente precisa buscar na palavra entendimento, buscar na palavra o discernimento, para gerar equilíbrio, para que a gente não venha cometer os tais exageros que a gente ouve quando se fala de autoridade e de submissão. Então, autoridade e submissão é algo presente? É. Existem exageros? Existem. E aí tem um problema, né, meu amor? As pessoas acham que pelo fato de as pessoas cometerem certos exageros, o que a gente faz? Não, corta isso e não vamos tratar mais disso. Não, meu amado, não é isso não. É que nem a questão de dinheiro. As pessoas acham, porque existem lugares que, quando se fala de dinheiro, acaba abusando, a gente fala, não vamos falar de dinheiro. Não, dinheiro é bíblico também, está na palavra. Né? É bênção. Então, assim, a gente não pode partir para os extremos. Esse é o problema das pessoas, elas partem para os extremos. Porque quando há um abuso daqui, então já corta de vez, aí ela parte para o outro extremo. Não, a gente tem que estar, como Jesus disse, o caminho é estreito. Você não pode dar um passo para a direita e nem para a esquerda, você tem que continuar naquele caminho que ali está estabelecido. Então a gente sabe, há abuso sobre a autoridade e submissão? Existe. A gente sabe que existe. Mas nem por conta disso, nós vamos então descartar e deixar isso de lado. Não, queridos. Nós temos que entender o que a palavra fala para nós a respeito disso. Amém? Romanos capítulo 13. Vamos lá agora para Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. É o Novo Testamento. É a carta de Paulo aos Romanos. Aos cristãos lá, aos crentes de Romanos. Capítulo 13. O versículo 1. Comece lendo aí o 1 e o 2 também, meu amor, por favor. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenança de Deus, e as que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Pesado, né? O que Paulo está falando aqui. Não é pesado, pesado. Amados, eu estava lendo sobre isso, né? Estudando, pesquisando, e eu achei uma citação de um autor que trata sobre isso, autoridade espiritual. É um livro muito bom, é o Watchman Nee. E esse autor, escritor Watchman Nee, ele foi um chinês,
ele coloca o seguinte lá no seu livro, ele faz uma seguinte citação: Deus age a partir do seu trono, e o trono de Deus é estabelecido sobre a autoridade. Eu achei muito interessante essa citação dele, porque o que a gente observa, amados, é que autoridade e Deus são sinônimos. Você já notou isso? Não? A autoridade e Deus é algo sinônimo. Por que eu te falo? Porque quando a gente olha para Deus, é impossível não ver Ele como um ser de autoridade. Amados, basicamente é isso. As pessoas, é assim que elas veem Deus, como um ser de autoridade, com a sua imponência, sentado no trono, aquele que governa todas as coisas. Não é assim que nós olhamos para Deus. Está errado? Não, não está errado não. Essa forma, essa visão de Deus não está errada, está corretíssima, porque assim é. Então, quando nós olhamos para Deus, o que nós observamos? A gente vê isso, amados. Quer dizer, a autoridade é sinônimo de Deus. Deus é sinônimo de autoridade. A gente olha para Deus, é o que a gente enxerga, um ser de autoridade. E aí, amados, a gente precisa começar a entender, e assim também a compreender, o porquê da autoridade. O porquê da autoridade. E aí, olha o que a Bíblia diz para nós no versículo 2. Dá uma olhadinha. É o capítulo 13, verso 2. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Olha que coisa interessante, amados. Ele diz uma coisa muito interessante aqui para nós sobre a autoridade. Ele diz para nós aqui que a autoridade, por que da autoridade, e para a gente compreender mais ainda sobre autoridade, ele diz que quem se opõe à autoridade está se opondo, se colocando contra uma ordenança, ou seja, uma ordem de Deus. Uma ordem de Deus. É isso que está falando para nós. Então, quando você diz aqui, quando você lê sobre ordenança ou sobre a ordem de Deus, nós trazemos aqui dois sentidos a essa ordem. Qual é o primeiro? O primeiro sentido de ordem, quando ele diz, ó, se opõe à ordenança, se opõe à ordem de Deus. O primeiro sentido é algo que Deus mandou fazer. Então, quando eu não me submeto a uma autoridade, eu estou me colocando contra algo que Deus mandou fazer. Uma ordem que Deus deu. É assim que acontece. Agora, o segundo sentido também é interessante. Porque quando eu não me submeto a uma autoridade, logo, eu estou me opondo à ordem de Deus. O que é a ordem de Deus? Manter as coisas no seu devido lugar. Manter as coisas organizadas. Ou seja, ordem, o inverso de ordem é desordem. Então, quando eu me coloco contra a autoridade de Deus, quando eu me coloco contra essa autoridade de Deus, eu estou me colocando contra a ordem, ou seja, contra aquilo que Deus está estabelecendo naquele lugar. A forma como Deus está querendo organizar aquilo ali. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe. Então é importante a gente entender, amados, e compreender nesse momento aqui, o porquê da autoridade. Porque às vezes as pessoas não entendem o porquê da autoridade. Por que da autoridade? Por que da autoridade, queridos? Por que da autoridade? É que através da autoridade, Deus estabelece ordem. É através da autoridade que as coisas se organizam. Sabe? Que se coloca no seu lugar. Organiza tudo, as coisas vão colocando em ordem. Quem está entendendo aqui? Então o princípio de autoridade tem como efeito do quê? De organizar as coisas. É por isso da autoridade. Porque as pessoas não entendem por que da autoridade. É para isso. É uma questão de organizar as coisas. É através da autoridade, amados, que nós criamos uma estrutura para o bom andamento de uma cidade, de um país, de uma sociedade, de uma comunidade, de uma família, de um casamento. Então, para que serve a autoridade? Para organizar, para estabelecer a ordem,
para que as coisas possam andar de uma maneira boas e tranquilas, ou seja, para ter paz. Porque é verdade, um país em ordem, isso não traz paz para você? Quer ver um exemplo de que a coisa traz paz? A senhora, quando arruma a sua casa, traz paz? Quando a senhora coloca em ordem a tua casa, traz paz ou não traz? E quando a casa está uma desordem, traz o quê? Hein? O que traz, meu irmão? Falta de paz. Então o que a gente faz? Vamos colocar a coisa em ordem, vamos organizar as coisas, vamos colocar no seu devido lugar. Por quê? Para o bom andamento. Então, meu amado, pessoas que se levantam contra a autoridade são pessoas anarquistas que não querem a ordem, não querem a paz, não querem a tranquilidade, que não querem viver assim. Deu para entender? Que não desejam isso. Pessoas que se opõem à autoridade, simplesmente é isso que ela está trazendo para a vida dela. Desordem, desorganização, falta de paz, falta de tranquilidade. E aí o que nós percebemos então aqui para a gente entender o princípio? O que nós observamos? Primeiro, a gente precisa já colocar assim, vamos taxar. A autoridade é um princípio. Amém? A autoridade é um princípio. Autoridade é um princípio. E aí o que nós observamos aqui? Que nós temos que nos submeter a toda a autoridade. Que nós temos que nos colocar debaixo dessa autoridade. Por que ele diz, amados? Porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram todas ordenadas por ele. Então o que nós temos que entender? Que toda e qualquer autoridade que existe, foi Deus que concedeu essa autoridade. É lógico que a gente tem que separar uma coisa aqui. Então quer dizer que quando uma autoridade, a exemplo do Hitler, matou lá cerca de 6 milhões, quer dizer que Deus é que deu para ele essa autoridade? Não, não. Deus delegou a ele a autoridade. Agora, o que ele vai fazer com isso, aí sim, é uma questão pessoal e própria do uso da pessoa. Então, a autoridade que Hitler tinha, ele usou da maneira como ele achou que deveria usar. Deus delega, agora a maneira como a pessoa vai usar dessa autoridade, aí vai depender da pessoa. Então, o que é autoridade? Autoridade nada mais é do que poder delegado. Então, por exemplo, o Estado confere poder a um policial, a um delegado. Confere poder. Agora, o que ele vai fazer com isso é de responsabilidade dele. É lógico que se ele fizer agir de uma forma mal, ele vai ter que responder de uma maneira mal. Se ele agir de uma maneira boa, ele vai responder também de uma maneira boa. Então, o que nós temos que entender? Que toda e qualquer autoridade só é dada por causa de Deus, porque Deus é a autoridade de todas as coisas, amados. É como se Deus, ele emprestasse, ele abrisse, ele fizesse uma concessão dessa autoridade. Amém? E aí o que acontece? Muitas pessoas acabam confundindo o quê? A autoridade com a pessoa. Deu para entender? Então as pessoas elas acabam o quê? Confundindo isso. A autoridade com uma pessoa. Não, amados. O que é importante você entender? Que a autoridade, ela é uma posição. É uma posição de autoridade. Por exemplo, atualmente, nesse momento, nós estamos aqui em 2021, e o presidente aqui do Brasil é o presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, o Jair Bolsonaro, ele está em uma posição de autoridade. Deu para entender agora? Ele está em uma posição de autoridade. Então observe uma coisa, Jair Bolsonaro é uma pessoa. A autoridade ou a posição é uma outra coisa. Deu para entender, queridos? Então o que nós temos que entender? Que não é a pessoa que tem a posição, é a posição que tem a pessoa. Vou repetir. Não é a pessoa que tem a posição, é a posição que tem a pessoa. Por que eu te falo? Porque quando chegar as próximas eleições, já são ano que vem, né? 2022, né? Isso mesmo. Vamos supor que troque o presidente, assuma agora uma outra pessoa no lugar do nosso presidente Bolsonaro. O que acontece, amados? Quer dizer agora que nós teremos 2 presidentes? Não. O Bolsonaro ele vai sair, mas o cargo de autoridade continua. E aí uma outra pessoa vai assumir esse cargo. Então entenda, não é a pessoa que tem autoridade. Não, é a autoridade que tem a pessoa.
Isso que nós temos que entender. Por que eu te falo isso? Entendendo isso, né? Não sei se você conseguiu entender o que eu estou dizendo, que é o cargo que tem a pessoa e não a pessoa que tem o cargo, né? Vamos dizer assim. Logo, se a pessoa não se submete à autoridade, ela está quebrando o princípio de autoridade. Entendeu agora? Então, meus amados, você não está sendo insubmisso ao Jair Bolsonaro. Você está sendo submisso a uma autoridade. Deu para entender? É interessante a gente entender isso. Amém? É importante. Só para você compreender esse exemplo aqui. Amém? Então, o que acontece quando você não se submete a um princípio, seja o presidente, seja o governante, seja os pais, seja um professor, seja o seu encarregado, seja o chefe, seja o trabalho, seja alguém lá do seu trabalho, né? Alguém que está acima de você nessa questão de autoridade, que tem uma autoridade acima de você, se você não submete a essa autoridade, você está quebrando o princípio. Logo, você não está se submetendo a Deus. Deu para entender? Você não está se submetendo a Ele. Agora, o que nós temos que entender? O que é importante você entender? Eu tenho que me submeter à autoridade, independente se eu gosto dela ou não, por conta do princípio de autoridade. Ok? Agora, eu tenho que obedecer em tudo e em qualquer coisa que essa autoridade me mandar? E é esse o ponto que nós temos que entender. Porque há uma diferença entre submissão e obediência. No caso aqui, ele foi insubmisso, e não só insubmisso, como desobediente. Por que eu estou te falando isso? Que é possível você ser submisso, mas ser desobediente. É possível? É possível. É possível até você ser insubmisso e obediente, se você quer saber. É possível também. Mas aqui nesse caso, é possível eu ser submisso e eu ser obediente, e não ser obediente. Ou seja, eu tenho que acatar tudo que a autoridade me disser, tudo que a autoridade me mandar, eu tenho que falar, eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir. Olha o que Daniel capítulo 3 nos mostra. E como eu disse, é necessário paciência, amados. Tá? É necessário paciência porque quando nós entrarmos no que nós vamos tratar, você já tem ali um pano de fundo e isso vai repercutir em tudo na sua vida. Daniel capítulo 3. Deixa eu ver se é isso mesmo. Daniel capítulo 3. O versículo 8 nós vamos ler, mas só para você entender aqui antes do 8. Eles construíram, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro. Israel foi para o cativeiro babilônico, havia um rei chamado Nabucodonosor, e esse rei construiu uma estátua de ouro. E ele disse que todos deveriam se dobrar a essa estátua de ouro. Você sabe que judeu, eles têm um mandamento, um dos primeiros mandamentos, é que eles não podem se dobrar a nenhum Deus, eles não podem fazer nenhum Deus, criar nada, é somente o Senhor Deus. E aí o versículo 8 vai nos falar sobre esse episódio aí, depois que construíram, é o versículo 8, capítulo 3. Agora, pois, que estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina e pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de música, para vós prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não adorardes, saireis lançando à mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego e disse ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente à tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos as estátuas de ouro que os levante. E aí você sabe o que é que aconteceu na história. Se não, eu te conto. Eles, então, foram jogados na fornalha, mas lá havia o quarto homem da fornalha, e eles foram ilesos, saíram dali ilesos, livrados daquela situação ali.
Agora, o que esse texto está nos mostrando? Sobre submissão, mas eles não obedeceram, eles foram desobedientes. Então, o que nós temos que entender, amados? Que há uma diferença entre a submissão e a obediência. Submissão é uma coisa, obediência é outra. Submissão, o que é submissão? É uma postura, é uma posição. E a obediência é o ato que se pratica. Então, eles foram submissos. Eles disseram assim, olha, rei, nós continuamos submissos. A tua ordem. O Senhor deu 2 ordens para nós. 2 opções dentro dessa ordem. Ou a gente se dobra e adora, ou a gente é jogado na fornalha. Então, de qualquer maneira, eles foram submissos. Eles, de alguma maneira, eles acataram a ordem que ele tinha dado. Eles foram para a fornalha. Sofreram a consequência. Agora, eles foram desobedientes? Foram. Por quê? Porque havia um decreto dizendo, vocês têm que adorar. Então, o que eu quero que você entenda? Nós somos submissa à autoridade. Mas se ela ferir, essa autoridade nos decreta algo que fira, amados, os princípios que Deus estabeleceu para as nossas vidas, sim, nós podemos contrariar essa autoridade. Agora, é lógico, vamos ter que sofrer as consequências disso. Deu para entender? A submissão, ela é algo absoluto. Obediência é relativo. Submisso, você sempre é submisso. Agora, obediência é relativo. Eu conto sempre aquele caso, meu amor lembra, eu amo esse caso. Depois eu preciso ver com o pastor Eric, o nosso estadual, ele contou esse caso, eu preciso ouvir ele contando esse caso, preciso pegar de onde que é. Mas é um caso que eu já ouvi, que é de uma senhora, que se eu não me engano, ela era canadense. Olha essa história. Cristã, que buscava a Deus. E um dia, o marido disse para ela, olha, se você sair por aquelas portas, hoje você não dorme aqui nesta casa. Se você sair por aquelas portas para ir para a sua igreja, cultuar o seu Deus, buscar o seu Deus, hoje você não dorme em casa. Pode ter certeza, você não vai entrar nessa casa hoje. Nós estamos falando do Canadá, que é um lugar que neva muito, que é um inverno muito forte, muito rigoroso o inverno lá. E a Marta, sabe o que ela fez? Ela foi buscar Deus. Queridos, quando ela volta, no domingo à noite, quando ela volta, por volta lá das 10 horas da noite, 9h30 da noite, ela percebe que a porta está trancada de casa. E aí, meu amado, ela passa a noite inteira naquela neve, imagina aquela neve cair naquele frio, a noite inteira ela dorme fora de casa. Aí sabe o que aconteceu? O marido se levanta, toma um banho quente, depois ele está nos edredom, naquela cama fofinha, quente, aquecedor, toma um banho quente, e ele se levanta, como de costume, ele abria a porta para pegar o jornal ali, que era jogado na porta dele. Aí, ele se lembrou no meio do percurso, cadê a mulher dele? E aí ele já xingando ela, olha, dormiu fora de casa, ela vai ver, eu vou acabar com ela. Na hora que ele abre a porta ali, que ele vai todo nervoso, ele se depara com ela sentado, lá na guia da calçada, toda encolhida assim, porque ela passou a noite toda ali, debaixo daquela neve, daquele frio. E aí então quando ele olha, ele entende, mas sabe que ela passou aqui a noite toda? Aí sabe o que ela faz, amados? Ela se levanta, ela tira o excesso de neve que estava ali, ela se vira e vai na direção do marido. O marido estático, olhando para ela, ela anda, quando ela se aproxima do marido, ela olha bem nos olhos dele e ela pergunta, meu amor, meu bem, o que você vai querer de café da manhã? Esse homem disse que naquela hora, algo dentro dele aconteceu. A partir daquele momento ele aceitou a Cristo, amados. O coração dele se abriu para Jesus. Ele se tornou um pregador do Evangelho. Tudo porque ela foi submissa. Ela desobedeceu ali? Desobedeceu. Mas ela continuou sendo submissa. Vocês estão entendendo? Então é possível sim continuar submisso. Sim. Ser obediente ou ser desobediente. Porque é lógico, nem tudo nós vamos acatar daquilo que as autoridades impõem para nós. Amém, queridos? Amados, agora, o que isso tem a ver com a família? O que isso tem a ver com a sua casa? Submissão à autoridade, o que isso tem a ver com o seu casamento? O que tem a ver com a sua família? O que tem a ver, meu amor? Tudo. Tem tudo a ver com a tua casa, tem tudo a ver com a tua família.
E é importante, amados, nós entendemos que isso tem tudo a ver com família, tem tudo a ver com casa, com casamento, com filhos, com cônjuge, tem tudo a ver. Olha que interessante o Efésios capítulo 5, que é clássico quando a gente fala sobre esse princípio, que é clássico. E agora a gente vai começar a entrar, tá, um pouquinho na questão prática ali, tá bom? Efésios capítulo 5, versículo 22, você leu 22, 24 e eu leio 25 e 27. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher assim como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água e pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aqui Paulo está dizendo qual é a causa das rugas nas mulheres. Quem são os responsáveis e culpados pelas rugas das mulheres. Mas é interessante, amados, porque aqui ele está falando sobre essa estrutura de autoridade, submissão e submissão à autoridade. O capítulo 6, versículo 1, por exemplo, diz: Filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Então o que nós temos que entender? Que o que nós estamos falando até agora sobre autoridade e submissão tem tudo a ver com família. Por que, amados? Porque Deus também estruturou a família dentro desse princípio. Deus estruturou a família dentro desse princípio. A família está estruturada dentro desse princípio. Aliás, se você pegar na Bíblia, você logo já vai ver esse princípio ali. Já lá no início de tudo, já tem essa estrutura da família. O homem, mulher e os filhos. Então como é que Deus estruturou? Pai ou marido, o homem, mulher, esposa e mãe e filhos. Então essa é a estrutura da família, amados. Pai, né, o homem, marido e pai, a mulher, que ela é esposa e também mãe, e os filhos. É assim que é estruturado a família. Amém? Ela está dentro dessa questão que nós estamos falando. E aí que as pessoas têm que entender que isso não é uma invenção nossa, não é uma construção cultural, como alguns dizem por aí. Não, meu amado. Isso é uma questão onde Deus, quando criou todas as coisas, ele estabeleceu isso. E você já entendeu comigo aqui por que Deus ele usa o princípio de autoridade para colocar ordem. Então ele está dizendo, você quer que a sua família funcione bem? Você precisa respeitar e você precisa submeter ao princípio de autoridade. Porque se você não respeitar esse princípio, essa lei, esse princípio de autoridade, a coisa vai sair do eixo. A coisa vai ficar fora do lugar. Tá dando para entender? A coisa não vai caminhar bem. Por isso que às vezes não está andando, porque eles estão toda hora quebrando o princípio de autoridade. Os filhos quebrando o princípio de autoridade. Às vezes a mulher quebrando o princípio de autoridade. O homem não exercendo a tal autoridade como deveria exercer. Então, de qualquer maneira, não estão sabendo lidar com o princípio de autoridade dentro desta casa. Então, um dos fatores em que a família se encontram disfuncionais é porque ali não estão sabendo lidar com o princípio de autoridade. E para a gente começar a entender esse princípio de autoridade melhor ainda dentro da família, 1 Coríntios capítulo 11. Vamos lá, meu amor, 1 Coríntios capítulo 11. Nós vamos ler o versículo... Deixa eu ver aqui rapidinho. Versículo 3. Olha como é que está estruturado isso. 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 11. O verso é o 3. Primeiro 3, meu amor. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. O que ele está falando aqui? Ele está colocando como é essa estrutura. Então quem que é primeiro? O primeiro quem na lista? Quem veio Cristo. primeiro? Quem veio primeiro? Deus, né? Cristo. Deus. Depois O homem. Cristo. Cristo. Depois O homem. o homem.
e depois a mulher. Então ele está dizendo que essa estrutura de autoridade, ela funciona assim. Deus, Cristo, o homem e a mulher. É assim que essa estrutura ela funciona. E que a gente precisa entender. E é o que Paulo está falando aqui no versículo 3. Agora, o que nós temos que entender? O que é submissão? Nós falamos aqui um pouquinho sobre o princípio de autoridade, sobre autoridade, mas falamos também da consequência da insubmissão. Mas o que é submissão? Submissão, amados, nada mais é do que uma posição também. Porque se a autoridade é uma posição, e a submissão? É também uma posição. Então o que nós temos que entender? Que existe a posição de autoridade e existe a posição de submissão. Então a autoridade é uma posição, assim como a submissão também é uma posição. E aí quando a gente fala isso, é importante que a gente fale, é uma posição que você está assumindo. Por que a gente fala isso? Para que as pessoas entendam, amados, e elas possam compreender as pessoas, que quando a gente fala de submissão, não é uma questão de valor. Submissão, autoridade, não estamos falando de uma questão de valor. Como assim? Quem é maior, quem é menor? Deu para entender? Porque quando a gente fala de submissão à autoridade, as pessoas entendem assim, né, amor? Eu sou maior, sou menor. Como se fosse uma questão de valor. E aí, olha o que Paulo fala aqui no versículo 11 e 12. Olha lá, meu amorzinho. Lê lá, por favor. 11 e 12. Todavia, nem o varão é sem a mulher, e nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Tá vendo? Então o que ele está dizendo? Olha, ninguém é maior ou menor do que ninguém. O que eu estou tratando aqui não é uma questão de, olha, quem é maior, quem é menor, quem tem mais valor, quem não tem mais valor, que as pessoas olham assim. Deu para entender? O que Paulo, então, está falando para nós? Não é uma questão de inferioridade. Quando nós falamos de submissão e autoridade, não estamos a Bíblia não está inferiorizando a mulher. Até porque, se o homem fosse o tal e o autossuficiente, Deus não tinha criado a mulher. Porque qual é a finalidade da mulher? Por que Deus criou a mulher? Sim, mas para que ele criou? Qual foi a função? O que ele disse? Que a mulher era a sua auxiliadora. O que ele está dizendo? Ele não dá conta. Ele não está dando conta. Então precisa de alguém para ajudar ele. Vocês estão entendendo ou não? Então quer dizer que se o homem fosse autossuficiente, ele não precisaria da mulher. Né? Deus não tinha criado a mulher. É justamente por ele não dar conta que Deus cria a mulher. Deu para entender? Então o que a gente tem que entender? Que esse Paulo está falando não é uma questão de quem é maior, menor. A mulher não é inferior. Não, é uma questão de posição. O que ele está falando para nós aqui, ó, versículo 7 ao 9. Lembra, meu amorzinho? Que agora o negócio está ficando bom aqui. 7 ao 9. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do varão, porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. O 9. Porém, também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Então, olha que coisa. O que Paulo está dizendo para nós aqui? Para você entender. Mas agora ele não está falando, parece que se contradiz. Não, ele está falando assim. É uma questão de ordem. É só isso. Quem veio primeiro? Entendeu? É que nem na casa, né? Nós temos 3 filhos, né, meu amor? Gabriel, Raquel e Daniel. Primogênito, a do meio, que é a Raquel, e o Daniel. Como é que funciona a coisa? É quem veio primeiro, não tem jeito. A gente vai estabelecendo uma ordem. Vocês estão entendendo como é que é? Então pode dizer assim, quem veio primeiro? Ah, então é o homem. Então, é uma questão de ordem. Vamos estabelecer a ordem? E é natural. Quem está primeiro tem mais autoridade do que aqueles que vão chegar depois. É simples. Porque já estava. É isso que ele está dizendo. Você está entendendo ou não? Então não é uma questão de inferior, de quem é maior. Não. Ele fala assim, ó, é uma questão de ordem. Entende? Simplesmente por uma questão o quê? De ordem. Então a submissão é o quê? É uma posição. Então nós temos que falar sobre isso, porque, amados, que é importante entender, para que o homem não seja autoritário, não confunda autoridade com autoritarismo, e a mulher não se sinta inferior.
não se sinta inferior. Que entendam simplesmente que são funções, né, meu amor? São funções que cada um exerce. Até hoje nós vemos assim mulheres, né, esgotadas. Esgotadas por quê? Se a gente saber o nosso papel como mulher, né, nós não entramos no papel dele, porque normalmente as mulheres hoje em dia querem entrar no papel do homem. Ela quer assumir um papel, a função do homem. Isso acaba sobrecarregando a mulher. Porque ela tem que dar conta da função dele, entendeu? E tem que dar conta da função dela, como mulher, como esposa, como dona do lar, como empresária, como ela assume um papel. E isso sobrecarrega. No começo pode ser, não, eu estou muito bem, eu estou dando conta. Mas depois vai criando. E a gente atende pessoas assim, sobrecarregadas. Porque às vezes o marido ia falar alguma coisa, não, pode deixar comigo que eu resolvo. Não, pode deixar comigo. Pode deixar comigo. E assume vários papéis. Assume o dele, assume o dela, assume às vezes até dos filhos, respira pelos filhos. E é onde sobrecarrega essa mulher. Então, assim, nós vemos mulheres sobrecarregadas por conta disso. Quer dizer, elas acabam assumindo uma posição que não é delas, uma função que não é delas. E aí, como meu amor disse aqui, acaba o quê, B? Sobrecarregando. Sobrecarregando. E se a gente entender o nosso papel como mulher... Cansa isso. Né? Cansa. E, assim, se você entendeu, não, meu papel é até aqui. Eu vou ser auxiliadora. Porque às vezes a gente vê a mulher, ela sendo provedora, auxiliadora, ela tem que administrar um lar, ela tem que administrar a casa, ela tem que administrar os filhos. Às vezes o marido também, por ela tomar a frente. O marido passivo. E ela torna o marido passivo. Passivo. Já que ela resolve em tudo, então deixa ela. Só que isso vai esgotando, porque a gente não foi criada para isso. A gente foi criada para auxiliar o marido. E aí, não foi para tomar assim as rédeas e deixa comigo. Não. Então você que não quer se estressar, ou você que tá noiva, ou você que vai casar, ou você que tá nessa, fala assim, mãe, eu sempre quis assumir na frente, só que eu já tô sobrecarregada, eu não quero mais. Então você agora ore ao Senhor, converse com seu marido para tentar colocar as coisas no lugar. E vai ser colocada no lugar. Isso. Então é importante você entender isso, a submissão, o papel e a função. Por quê? Porque senão fica disfuncional. E você deixando ele ter o papel dele, ele vai ter que arcar com as consequências que ele escolher para sua casa. E você também arca com as consequências que você escolher, que você foi criado. E é isso que Paulo está tratando aqui nesse capítulo, nesse trecho. Porque quando a mulher ela sai da posição dela, olha o versículo 10. Lê o 10, meu amor. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de podeiro, por causa dos anjos. O que é o sinal de poderio que ele está falando aqui? É o sinal da autoridade. O que Paulo está falando aqui? Sobre cobertura. Olha o que ele fala no versículo 15. Deixa eu ver, é isso mesmo, verso 15. Como é que diz aí? Eu acho que é isso, vai lá. Mas ter a mulher o cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quer ser contencioso, nós não temos tal costume. Versículo 13 agora. 13? O 13. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberto? O que ele está falando? Eu sei que as pessoas vão falar, mas não é o véu? Amados, também. Naquele tempo era um costume. Olha que Paulo diz, é um costume, não é uma ordem. Tá? No meio do judaico não é uma ordem isso. Tá? Os judeus não tinham isso. Mas assim, é um costume que eles tinham. Porém, o que Paulo está trazendo aqui é espiritual. Porque o que nós lemos antes aqui? Que a mulher precisa trazer o sinal sobre a cabeça por causa dos anjos. Por causa dos anjos. O que isso significa? Significa que quando ela sai da posição dela, da submissão, ela fica descoberta. E aí o que acontece, com essa mulher descoberta? Quando ela vai orar, quando ela vai determinar, quando ela vai pedir. Desculpa, mas ele está dizendo aqui que os anjos, e se assim os anjos não darão atenção, está dizendo, nem Deus dará. E até outro fato é assim, mesmo a mulher com o marido descrente. É isso mesmo. Certo?
Mesmo com... Porque aqui não está falando assim, ó, você é submissa ao marido que é crente somente. Não. Porque é autoridade. Porque a autoridade é Deus que dá autoridade. Não Como é a gente assim, acabou de falar de mas quem é Nabucodonosor ele? aqui. Ele bebe o dia todo, fica no bar, mas perante Deus, ele é autoridade, autoridade na sua casa, espiritualmente, né? Então o que ele está dizendo? Que se sair dessa posição, fica descoberta. E ele fala, por causa dos anjos. Se é por causa dos anjos, não é só anjo também que tem no mundo espiritual. Tem anjo? Só anjo? O que tem no mundo espiritual também? Demônios. Então essa mulher fica descoberta espiritualmente. É isso que ele está dizendo. Se ela sair, ela fica descoberta espiritualmente. Então às vezes está orando, está lutando, está pedindo, e Deus... Mas não vai, porque é o que ele está falando aqui depois no 13. Julgai a vós mesmos, é adequado que a mulher ore descoberto. Porque se Deus é um Deus de autoridade, e tal pessoa pede para ele algo que é insubmisso, você acha que Deus vai atender? Pensa comigo. Pensa, amados. Deus é o primeiro. Vão comentando aí embaixo, porque esse tema é um tema bem polêmico para os dias de hoje, que eu converso com várias pessoas, assim, até familiares, tudo. Eles acham já um tema assim, já ultrapassado. Será que necessita de tudo isso para os dias de hoje? Então, assim, comenta aí embaixo o que você ouve sobre submissão, sobre a autoridade. O que até você entendia sobre isso? O que você entendia sobre isso? Porque uma vez eu perguntei, né? O que você acha que é submissão? Eu aconselhando uma pessoa, uma moça, e aí ela falou assim, é obedecer meu marido. E não é isso. A submissão, para nós mulheres, é o quê? É estar debaixo da mesma visão que o marido. É você concordar, não, igual o pastor falou, não é obedecer, tudo que tem que obedecer, não. Mas você tem que ser submissa aos princípios da autoridade. Entende? Entendeu? Então é importante isso, porque senão você fica descoberta. A mulher ela acaba ficando como? Descoberta. E o que é interessante, ele diz assim, ó, poderio aí, né? A minha versão diz autoridade. Ele está dizendo o seguinte, que se a mulher submete, ela carrega o sinal de autoridade. O que significa isso, para você entender? Ele está dizendo o seguinte, que a mulher, quando ela se submete, quando ela não se submete, ela perde a autoridade. Entendeu agora? Não é que a mulher não tem autoridade. Tem. Desde que ela esteja na posição. Quando ela está na posição, ela tem autoridade. Quando ela sai da posição, ele diz, ela perdeu a autoridade. Ela precisa trazer o sinal da autoridade sobre a vida dela. Porque sabe o que é autoridade, amados? Autoridade, as pessoas às vezes não entendem. Autoridade, as pessoas acham, é mandar. Faz isso, faz aquilo. E biblicamente falando, não é isso. Pode ter parte disso porque você libera a ordem, mas não é isso simplesmente. Quer ver uma coisa aqui? É caso do tempo, eu sei, mas eu preciso correr aqui rapidinho. Quer ver? Ó? Se você quiser, deixa só posicionado aqui, amor, que a gente vai continuar aí. Mateus 8, quer ver? Rapidinho. Fala do centurião. Mateus 8, versículo 5, fala do centurião. Diz assim, e assim Jesus encontrou, Mateus 8, 5, tá? A partir do 5. Assim que Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião aproximou-se dele rogando, Senhor, meu servo está em casa, deitado, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus disse, eu irei e curarei. O centurião, porém, lhe respondeu, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas somente diz uma palavra e o meu servo será curado. Olha agora, pois eu também sou um homem. Olha o que ele diz. Às vezes as pessoas não reparam o texto. Eu sou um homem sujeito à autoridade. Ele não está dizendo assim, eu sou um homem que tem autoridade. Não. Eu também sou alguém que respeito e que me submeto a uma autoridade. Às vezes a pessoa não entende. Mas observou agora o texto? Versículo 9 diz isso. Eu também me sujeito à autoridade, eu me submeto à autoridade. E pelo fato de eu estar debaixo de uma autoridade, olha o que ele diz agora. Eu tenho soldados às minhas ordens. E eu digo, vai, ele vai. Eu digo, vem, ele vem. Faz, ele faz. E ouvindo Jesus, ficou admirado e disse aos que seguiram, em verdade vos digo que não encontrei ninguém com tamanha fé em Israel. Então olha que coisa. Ele está dizendo assim, ó, por eu me submeter à autoridade, eu tenho um poder delegado de dar ordem. Então ele está dizendo assim, eu sou um centurião. Quem é a autoridade máxima dele naquele tempo? Era o César. Aí eu não sei se eram os reis lá, os governantes, os pôncios, sei lá como é que funcionava aquela estrutura ali, hierárquica lá. Mas
Desde que se ele mantesse debaixo daquela linha, ele tinha autoridade. E quando ele mandasse, é como se fosse o próprio César mandando. É como se fosse o próprio imperador, o próprio rei mandando. Então o que ele está dizendo? Que quando eu me submeto debaixo de uma autoridade, aquela autoridade passa para a minha vida. E aí quando eu dou ordem, é como se fosse aquela autoridade dando ordem. Então a mulher, quando ela se submete à autoridade do marido, debaixo daquela autoridade do marido, ela passa a ter autoridade, e aí quando ela dá ordem, é como se fosse o próprio marido dando ordem. E não só o próprio marido dando ordem, mas o próprio Cristo dando ordem. Não só como Cristo, mas o próprio Deus. Lembra? Deus, Cristo, marido e a mulher. Logo, a mulher tem também a autoridade de Deus sobre a vida dela. Pegou aí ou não? Então ninguém é maior ou menor, entendeu? Questão de estrutura, se submeteu, vai ter autoridade. Amém? Agora, e o homem a sua autoridade? A questão agora, amados, é o homem. Ah, mas do homem é fácil. Não é não. 1 Samuel capítulo 2. A gente já está terminando, estamos agora na última parte, tá bom? Um pouquinho mais de paciência e a gente já termina. 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2. Leu 34. E o que aconteceu... Isto te será por sinal, saber o que sobrevirá os teus 2 filhos, Ofne e Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. E escolherei. E sucederei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. E lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá inclinar-se diante dele, por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Sabe o que aconteceu aqui? Deus está dizendo assim, olha ali, a tua casa caiu. Literalmente é isso. Eli foi um sacerdote em Israel, um juiz, um dos últimos. Depois dele vem Samuel. E Deus disse que a casa dele seria perpétua. Só que por conta da negligência dele em relação aos filhos, porque os filhos aprontavam, os filhos faziam cada uma dentro ali, e ele permitia os filhos fazerem, sabe, imoralidade, coisas terríveis, e ele permitia isso, ele permitia tudo isso. E aí Deus falou assim, é o seguinte, a casa caiu, acabou para você, seus 2 filhos vão morrer, e é o que você vai colher, a consequência da sua negligência. Como nós estamos tratando aqui, submissão à autoridade, a gente não pode deixar de falar da autoridade. E a autoridade de quem? Do homem. Porque, amados, exercer a autoridade não é algo fácil. As pessoas acham que é fácil, os homens acham que não é. Exercer a autoridade é uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque nós daremos conta de todos aqueles que estão debaixo da nossa autoridade. Você pode ver que lá no Éden, quem comeu o fruto primeiro? Ah, foi a mulher. Sim, foi a mulher. Mas quem que Deus chamou para prestar conta? Foi o homem. Primeiro é o homem. O homem é que vai dar conta de tudo. O homem vai dar conta da casa, do casamento, da família, dos filhos. Entende? Aqueles que estão na posição de autoridade, amados, eles darão contas. E dentro de casa, falando de família, é o homem que vai dar conta de tudo. Então o que nós temos que entender é que exercer autoridade é uma responsabilidade muito grande. Porque nós daremos conta do cuidado, da maneira como tratei minha esposa, como eu tratei meus filhos, como eduquei, como eu provi, como tudo isso. Então não é algo simples. E aí por que não é fácil? Porque a gente não pode confundir autoridade com autoritarismo. O homem não pode ser autoritário. Ele tem que exercer autoridade, mas ele não pode ser autoritário. E aí o que é interessante é que a autoridade é uma linha tênue. Ou seja, a gente corre o risco, irmãos, de ser abusivos ou omissos, que é o que acabamos de falar aqui agora. Eu só sei de uma coisa, se existe uma Jezabel é porque existe um Acabe. Acabe, que era o marido de Jezabel, era um cara omisso, passivo. Muito passivo. Então, onde há uma Jezabel é porque há um Acabe.
Então, o que nós temos que entender? Que exercer autoridade não é simples, não é fácil, por quê? É uma linha muito tênue. Porque eu posso ser abusivo, e aí eu vou prestar conta disso. Nossa, meu Deus do céu. E eu posso ser omisso, também vou prestar conta disso. Então a gente não pode confundir autoridade com autoritarismo, porque se for abusivo, acabou. Mas também se deixar muito, acabou também. E aí, amados, qual é o maior exemplo de autoridade que pisou nessa terra? Jesus de Nazaré. Capítulo 6, versículo 37, ele diz: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e todo modo algum rejeitarei quem vem a mim. Ele está dizendo o seguinte: eu sei da responsabilidade que eu tenho, eu sei da autoridade que eu tenho e daqueles que estão debaixo dessa minha autoridade. E eu não vou perder nenhum deles. Queridos, o que é exercer autoridade? Primeiro, autoridade, a gente já falou, é estabelecer ordem. O homem estabelece ordem, ele tem que organizar. Ó, é assim que tem que ser feito, é assim. Nós vamos por esse caminho, nós vamos dessa maneira. Tal, o que você acha? Então vamos assim. É ele que vai estabelecer ordem. O que é autoridade? Autoridade é uma referência. Por isso que a gente critica tanto as autoridades políticas. Observa, porque a gente olha eles como uma referência. A gente diz, esse tem que ser o exemplo. Não é verdade? A gente pensa assim. Então a autoridade é uma referência, amados. É um parâmetro. Por isso que Jesus lá em João capítulo 13, ele vai dizer, olha, se eu lavei os vossos pés, vocês também têm que lavar. Se eu vos dei exemplo, para que vocês sigam o exemplo. Qual outra função da autoridade? Proteger, guardar, cuidar, estar de olho. Qual outra função? Corrigir. Ele que vai corrigir. É ele que vai ajustar, é ele que vai falar não, é ele que vai direcionar. Essa é a função da autoridade. Portanto, amados, exercer autoridade não é algo simples e fácil. É algo que Deus colocou sobre o homem. Eu creio que todo homem já carrega isso dentro de si. Mas que somente em Jesus que a gente vai aprender isso e aperfeiçoar. Amém? Então, esse é isso que nós falamos sobre submissão e autoridade. Amém, queridos? Vamos orar, então, neste momento. A minha esposa começa e depois eu termino. Pai, muito obrigada, Senhor, por essa palavra, Senhor, por esse estudo, por esse ensino, Pai. Pai, muito obrigado por cada pessoa que acompanhou essa live, Senhor, aquelas que irão assistir mais tarde, Pai. Que o Senhor esteja abençoando cada família, Pai, cada esposa, cada marido, Senhor, cada filho. Ô, Pai, aquela pessoa também que está sozinha, que não tem ninguém, mas ela tem o Senhor como cabeça dela, Pai. Que ela possa, Senhor, se submeter, que nós possamos aprender contigo, Senhor, a nós mulheres, a se posicionar como mulheres, como mães, como esposas, Pai, como donas do lar, Pai, e que os maridos também possam se posicionar como maridos, como cabeça, como autoridade do lar. Não deixe, Senhor, nenhum homem, Pai, negligenciar, Senhor, ser negligente, Senhor, não cuidar da casa dele, Pai, porque prestaremos conta, Senhor, cada um na sua função, cada um no seu papel, Pai. Mas nos ensina, Espírito Santo, a ser como o Senhor quer, não como as pessoas querem, não como a sociedade impõe, mas como o Senhor, como a palavra nos ensina, Pai. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Paizinho, nós abençoamos então todos os lares, todas as casas, todas as famílias, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado por esse tempo, por este momento. Que o Senhor continue a trabalhar nas casas, ajustando as famílias, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.